Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 11 de julho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta terça-feira destaque para o mercado de commodities metálicas e também de ações de empresas mineradoras que acabam se destacando após uma nova onda de medidas de estímulo econômico que foram anunciados pela China. Ao mesmo tempo que nós temos um índice dólar, o DXY, ele que mede aí o valor do dólar contra uma cesta de moedas, registrando uma queda. Neste momento, o DXY caindo 0,26 a 101,70 pontos. E sempre existe aquela correlação inversa. Dólar sobe, commodities caem. Dólar cai, commodities sobe. Em específico, pessoal, falando aí sobre os metais industriais, nós temos neste momento na Bolsa de Londres o cobre subindo 0,05 e o minério de ferro na China, ele que apresentou aí uma alta nesta madrugada na Bolsa de Singapura, acontece aí após o governo de Pequim intensificar os sinais de que vai implementar medidas de alívio para empresas do setor de construção civil. No entanto, é importante dizer que esses aumentos aí, são modestos, dado aí o ceticismo sobre essas medidas, se serão ou não suficientes para sustentar aí um aumento duradouro dos preços do minério de ferro. Mais uma vez, pessoal, reforço aqui o call com vocês, tá? A situação do setor de construção civil na China é bastante delicada. A princípio, não acredito, tá, que essas possíveis medidas possam realmente reerguer o setor. Vamos acompanhar, mas a princípio ainda vejo aí com bastante ceticismo. Então, na minha opinião, esse movimento de alta que a gente vê hoje é muito mais especulativo do que necessariamente algo estrutural, que a gente vem acompanhando aí uma melhora dos dados da economia chinesa ligadas aí ao setor de construção civil. Tá bom? Então, muita atenção. Ainda falando sobre commodities, nós temos o petróleo WTI negociado em Nova York, ele que está na faixa ali dos $73 o barril. Embora ele não tenha registrado aí uma recuperação da queda de mais de 1% que aconteceu ontem, o movimento positivo ele acontece. De acordo com dados, informações da Bloomberg Intelligence, que é um serviço de pesquisa financeira, essa matéria avalia que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e seus aliados podem precisar fazer cortes mais profundos na produção para manter aí o preço do barril acima dos $70. Tá? Então vamos acompanhar. O mercado de petróleo também segue bastante fragilizado. Apesar disso, pessoal, é importante dizer que investidores continuam ainda bastante cautelosos quanto aí ao rumo das taxas de juros e as decisões aí dos bancos centrais. E obviamente que uma grande influência disso vai ser a divulgação amanhã dos dados da inflação ao consumidor, o CPI nos Estados Unidos. Apesar não, também nós temos aí 3 dirigentes do Fed que já sinalizaram ontem que o Banco Central norte-americano terá de promover novos aumentos das taxas de juros nos Estados Unidos ainda este ano. Tá? Por conta desse sentimento, a gente vê aí os futuros de ações em Nova York com um movimento levemente positivo, tá? Era negativo na madrugada, agora passou para alta, o mercado segue bastante volátil. S&P 500 subindo 0,12, Dow Jones subindo 0,04, Nasdaq aí subindo 0,18, tá bom? Então, novamente, pessoal, segue no radar ainda decisão de política monetária. O dado de inflação amanhã vai servir como um norte aí para o investidor conseguir tomar a sua decisão. E além disso, tá, pessoal, na minha opinião, até mais importante do que esse dado de inflação vai ser o início da temporada de balanços nos Estados Unidos, ok? A temporada, digamos assim, já começou, mas com empresas de menor relevância. Fiquem atentos, a partir de quinta-feira, na verdade, mais sexta-feira, em que nós teremos aí anúncios de resultados de grandes bancos, como JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficar atentos. O que o mercado está precificando hoje é o cenário que nós chamamos de Goldilocks, caixinhos dourados. O que esse cenário nos diz? Que nós teremos ainda uma inflação persistente, mas a política monetária que está sendo já praticada para combater essa inflação
não está impactando a economia, né? É o famoso nem quente, nem frio. Então isso faz com que o investidor se sinta motivado a comprar ações. Foi o que aconteceu aí nos últimos meses. Uma taxa de juros elevada, uma sinalização de que a política monetária contracionista já estaria muito próxima do seu fim e as empresas ainda divulgando resultados positivos. Tá? Se isso continuar, segue o jogo. O investidor vai demandar mais ações. Por outro lado, se esse efeito negativo de uma taxa de juros mais elevada começar a bater na economia, começar a bater nos resultados das empresas, aí muito provavelmente a gente vai ter uma reprecificação aí dos principais índices norte-americanos. Tá certo, pessoal, que eu sigo com uma visão aí bastante conservadora de bolsa americana desde o início do ano. Perdi esse rally de alta aí recente, que aconteceu nos últimos meses. Mas reforço, pessoal, nesse nível de precificação hoje, ficar posicionado diante, né, de um possível efeito nos resultados corporativos, na verdade, prefiro aí ficar de fora. Maravilha? Bom, pessoal, agora seguindo aí para o cenário econômico local, né, aqui no Brasil, em que nós teremos aí os juros futuros que muito provavelmente vão reagir aos dados do IPCA, Índice Nacional aí de Preços ao Consumidor Amplo, referente ao mês de junho. As expectativas é que o mesmo apontem para uma deflação mensal e uma desaceleração anual e que essa taxa anual volte aí a ficar abaixo do centro da meta. Se for confirmada essa queda, pessoal, com o alívio dos núcleos de inflação, que são aqueles itens mais rígidos, né, principalmente ligados à parte de serviços, a gente pode ver aí um novo aumento nas expectativas de um corte ainda mais acentuado da Selic na próxima reunião do Copom, que acontece no mês de agosto. O mercado que deu como certo, né, está dando como certo um corte de 0,25 e ainda dividido em relação se esse corte poderia ser de 0,5%. Esse dado hoje de inflação, que vai ser divulgado às 9 horas da manhã, horário de Brasília, pode corroborar aí com esse sentimento e aumentar as apostas do mercado sobre um corte ainda maior aí da taxa de juros, em que a maior consideração ficaria aí num corte de 0,5%. Beleza? Segundo a mediana das expectativas coletadas pela Bloomberg, a inflação medida pelo IPCA deve ter apresentado uma queda de 0,10, comparando aí junho contra maio, perdão. E no caso, a comparação ano contra ano, uma desaceleração. Número anterior 3,94, agora 3,14. E se confirmar, né, vai ficar abaixo aí do centro da meta, que é estabelecida em 3,25 para este ano. Esse número, pessoal, que vai ser divulgado hoje, às 9 horas da manhã. Então, hoje, inflação no Brasil, IPCA. Amanhã, inflação nos Estados Unidos. Bom, ainda falando sobre Brasil, mais especificamente sobre Brasília, em que nós temos aí as mudanças propostas na reforma tributária que acabam gerando aí algumas preocupações. De acordo com o jornal Globo, uma alteração de última hora na reforma abriu a possibilidade da criação de um tributo extra para até 17 estados. E a abrangência desse novo tributo, previsto aí no artigo 20 do projeto, preocupa aí os setores como agronegócio, mineração e a indústria petrolífera, tá? Que são setores que, entre aspas, tá? Existe aí aquela visão de que são mais poluentes e que prejudicam mais o meio ambiente, tá? Não concordo 100% com essa afirmação, tá? Mas, de acordo com isso, né, esse entre aspas, tá? Imposto do meio ambiente, imposto do bem, pode prejudicar aí bastante esses setores. Vamos ver como também essas empresas vão reagir hoje na Bolsa. Por outro lado, segundo a Folha de São Paulo, a gente teve aí também o governo do presidente Lula planejando uma retirada de uma brecha que dispensa a licitação para empresas estatais de saneamento no novo decreto. Essa medida, então, aumenta as chances de um acordo com a oposição e busca evitar uma derrota governamental. Caso não haja acordo, será votado hoje no Senado o projeto de decreto legislativo que, se aprovado, revoga aí as alterações propostas pelo Executivo em abril no marco aí do saneamento que já havia sido aprovado pelos parlamentares em 2020. Notícia, então, que deve mexer bastante aí com o setor, Sabesp, Copasa e Sanepar. E para a gente encerrar, falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos aí a Petrobras, né, uma das principais empresas do setor de energia aqui do Brasil, solicitando acesso ao data room da Braskem para a realização aí de uma due diligence, que é um processo investigativo realizado antes de uma aquisição ou fusão. Contudo,
a Petrobras esclareceu que ainda não há qualquer decisão definitiva da diretoria executiva ou do conselho de administração em relação ao desinvestimento ou ao aumento na participação da Braskem, novela que segue, deixando aí o papel bastante especulativo. Falando um pouquinho aí sobre a área da saúde, nós tivemos aí a Comissão de Valores Imobiliários concedendo aí o registro de oferta pública para aquisição de ações ON da Aliança Saúde, que anteriormente era conhecida como Aliar. O edital vai ser divulgado, então, dentro do prazo estabelecido pela CVM, oferta, então, de saída, né, das ações de circulação. Falando agora sobre o agronegócio, né, a AgroGalaxy, ela que revisou suas projeções de abertura de lojas para o ano de 2023. A nova expectativa reduziu para a faixa de 15 a 20 para 8 a 12 lojas, uma medida que reflete uma diminuição dos investimentos e do uso do capital de giro da empresa. Acredito que isso possa ter uma repercussão negativa hoje na Bolsa. E por fim, a Copel, uma importante aí companhia do setor de energia, aprovando aí um novo estatuto que facilita o processo de privatização da empresa. Ele que foi aprovado aí na Assembleia Geral Extraordinária, ontem, né, dia 10 de julho, esse estatuto, então, que possibilita a transformação da Copel em uma sociedade com capital disperso, sem um acionista controlador, indicando, então, mais um passo significativo em direção à sua privatização. Acredito que isso tenha uma repercussão positiva hoje na Bolsa. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Dia de inflação aqui no Brasil, mercados em compasso de espera da inflação amanhã nos Estados Unidos e também na expectativa de nova rodada de estímulos na China, o que já está impulsionando aí as commodities, principalmente as metálicas. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês, até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.